Olá, boa tarde, professores, professoras. Essa é a nossa segunda mentoria do curso de Narrativas Digitais, Logo Existo, Mato Grosso do Sul. Nosso terceiro horário desse ciclo, né? Eu sou a Priscila Mandagi, tutora do grupo 1 dessa formação de narrativas, e vou estar aqui com vocês nesse encontro, tá? Vamos ver se vai passar agora, né? Passou o slide, Ivana? Sim, Priscila, passou. Tá bem. Bom, então, essa mentoria é para a gente focar em compartilhamento de experiências e falar um pouco da etapa de multiplicação, que é a fase que nós estamos agora, né, no curso, e os documentos, os materiais necessários que contemplam essa etapa, né? Que é o roteiro de evidências, o preenchimento do formulário de declaração de multiplicação e a validação na participação das mentorias, né? Que são 4 momentos que nós temos, esse é o segundo, certo? Então, só para lembrar um pouquinho a vocês, a trilha formativa, ela foi composta por aquele momento inicial de esquenta webinário, pré-curso, assim, né? Antes de começar a etapa do curso propriamente dito, na plataforma. Aí vem a etapa EAD, que a gente chama na plataforma, que você ainda está aberta, né? Para quem ainda não pôde, não teve como se apropriar do conteúdo, realizar as atividades. Todo o conteúdo do curso de narrativas está disponível na plataforma e em tempo de se apropriar e participar. E no momento atual, a gente está nessa fase de mentoria e multiplicação, né? Que é do colocar a mão na massa mesmo, né? De levar os conceitos, o conhecimento, né, adquirido e as experiências trocadas dentro do curso e levar para dentro da sala de aula para multiplicar com seus alunos, né? E no final a gente tem aí um fechamento com que a gente chama de celebração, chama de culminância, tá bem? Então, o certificado final vai ser de 58 horas, né? Quando completado todos os pré-requisitos mínimos para a obtenção desse certificado. Eu havia preparado uma atividade para só ilustrar um pouquinho o que é narrativa, uma coisa muito próxima da gente, né? Eu vou falar, então, não do meu nome, era uma atividade com o nome, eu vou só ilustrar com o nome do meu filho. Meu filho tem 2 anos e 4 meses, né? E ele foi por muito tempo, durante a gestação, na verdade, até o dia do parto, ele era o Afetinho, porque a gente não tinha decidido o nome. E a gente estava recentemente com 2 possibilidades de nome, Léo ou Tato. Bom, na situação do nascimento dele, que foi uma correria, uma emergência, enfim, no momento, lá antes de iniciar a cirurgia, eu decidi que ia ser Tato. E o Tato é um nome que existe, embora não seja muito comum, tem um motivo muito forte para a gente, né? O tato é um dos 5 sentidos e é aquele do tocar. E foi durante o tempo que eu gestei, era o que a gente podia fazer, né? A gente podia tocar na barriga, senti-lo, e depois, por, por assim quis o destino, foi por muito tempo também o toque da pele no pezinho, da mãozinha que a gente pôde ter durante 1 mês e meio, até que ele pudesse sair do hospital. E é a questão do carinho, do aconchego, do encostar. Então, essa é a história do nome do meu filho. Embora para ele hoje, embora a gente já tenha contato, mas ele não tem consciência disso, ele não pôde escolher o nome dele, mas assim, lá para frente, ele vai entender, e acho linda a história do nome dele, na verdade, né? E isso vai fazer parte da história dele,
né? Embora ele não tenha tido possibilidade nenhuma de escolha. Então, assim, o que queria dizer é que o nome carrega histórias. No caso, o nome carrega a história não não necessariamente daquele que tem o nome, mas daqueles que escolheram o nome para a pessoa, né? Então, a história, ela pode narrada, ela pode ser uma história lá do passado, pode ser uma história que está acontecendo, ou até uma história futura, uma ficção, né? Uma criação, uma previsão, né? Então, narrar é contar histórias. E nas narrativas digitais, a gente está vendo um modo de contar histórias com ferramentas aí para nos apoiar com as novas tecnologias, né? Então, essa era a proposta de uma atividade para a gente estar realizando aqui, contei um pouquinho, então, do nome do meu filho. A outra parte que eu havia organizado para a gente era o compartilhamento de experiências, né? Então, eu convidei um professor do grupo, professor Anderson Ramires, para compartilhar a experiência dele conosco durante a trilha formativa, na etapa do EAD, e da multiplicação. Então, são 2 vídeos, são curtinhos, e eu vou colocá-lo aqui para vocês assistirem. Só um instantinho que eu vou compartilhar os vídeos. Ivana, daí só me sinaliza, por favor, se o vídeo está... Ok, ainda não subiu. Só um pouco. Ah, peraí. Ué. Que estranho, peraí. Aqui. Agora. Subiu, Priscila. Tá bem. Subiu, mas nós estamos sem o áudio dele. Então, só um pouquinho. E agora? Ainda não. Ou será que está baixinho? E agora? Olá, sou o professor Anderson, professor da cidade de Aramoreira. Um pouquinho mais alto. Tá no alto, mais alto. Professor de matemática. Eu vim contar um pouco da minha... Tá no mais alto. Sou o professor Anderson, sou da cidade de Aramoreira, trabalho na Escola Estadual Praça Augusto Marques, sou professor de matemática. Eu vim contar um pouco da minha experiência com o curso das narrativas digitais. Primeiro, vou falar da minha organização. Nós sabemos que, enquanto profissionais da educação, como professores, que não temos muito tempo. Então, fiz os cursos nas aulas vagas que eu tinha e durante a noite. Foi essa organização que eu consegui ter para poder realizar o curso. Segundo, fiz o curso porque nós estamos presos a fazer atividades da forma antiga, utilizar metodologias antigas, e isso era uma forma de inovar as aulas. Então, eu decidi fazer o curso por esse motivo. Muito bom a participação do professor, né, dizendo realmente quando ele conseguia fazer o curso, né, arrumou um tempinho para fazer esse curso. Muito bom essa dica que ele deu. Eu acho assim, acho que o professor Anderson leu os nossos pensamentos, né? O que eu tento dizer lá para o pessoal do grupo, para os professores, sempre que procuram, estou sem tempo, a gente está cheio de atividade para fazer, muitas aulas, eu sempre oriento que dê uma chance, né? Apareceu ali 15 minutinhos, 30 minutinhos de folga, dá uma olhadinha lá na plataforma, dá uma espiada, leia os conteúdos, não precisa ler tudo de uma vez, né? Mas sempre que aparecer um tempinho, vai lá, lê, participa dos fóruns, né, que são as atividades da etapa EAD. Se for ver bem direitinho, entre 30 minutos, 1 horinha que se dedique na semana para a realização de cada unidade, por assim dizer, vai ser tempo suficiente para dar conta, né? Então, tá aí um exemplo que o professor Anderson
falou, né, colocando a experiência dele, né, para exemplificar isso. Eu vou colocar, então, o segundo vídeo do professor, em que ele falou um pouquinho sobre a multiplicação que ele realizou, tá? Deixa eu só achar aqui a... Achei o curso interessante. Achei o curso interessante porque abriu várias portas, deu várias ideias para estar inserindo as novas tecnologias, as narrativas dentro da sala de aula. Eu fiz um trabalho com a turma do 8º ano, trabalhando estatísticas e probabilidade com eles. Nós definimos o tema, fizemos as questões, definimos como seria a coleta de dados, todo o processo da estatística, e nesse processo eu pedi para que eles fossem gravando tudo aquilo que eles iam fazendo, podendo ser em vídeo ou em áudio. Isso foi muito interessante porque eles tiveram que pensar, né, expor as ideias deles, expor aquilo que eles estavam fazendo, e acharam uma aula mais interessante também porque estavam utilizando meios tecnológicos durante a aula inteira. Então foi algo legal, inovou as minhas aulas um pouco mais, não fiquei preso somente ao livro didático, fui levando eles a procurarem outros instrumentos para usar. Até em aplicativos como o Canva, que também foi ideia do curso, eles utilizaram para fazer os infográficos, para apresentar depois as pesquisas deles, e foi muito interessante. O empenho dos alunos também, o interesse deles em realizar as atividades depois de inserir as narrativas digitais. Muito boa a participação do professor, esse compartilhar de experiências, né? Esse compartilhamento, esse incentivo que dá para o restante das pessoas, né? Isso é muito bom, né? Uma maneira simples, num primeiro momento, de se dedicar uma horinha na semana para fazer o curso, para ler o material, essa experiência de compartilhar com os alunos, o próprio material, isso foi muito rico. Parabéns para o professor. E eu achei ótimo, Ivana, porque, assim, né, às vezes a gente para, mas narrativa, né, é só, de repente, no campo da linguagem que eu vou, né, utilizar isso, como é que eu vou aplicar isso na área de biológicas, na área das exatas, tal. E o professor Anderson, ele é professor na componente curricular matemática. Então, veja só, ele, né, dentro do curso, ele pegou lá, captou os conceitos e conseguiu transpor isso para uma aula dele, que era uma aula para falar de estatística, né? E como que ele pegou a estatística, criou a aula e transformou numa narrativa em que os alunos estavam utilizando ferramentas digitais, né, de vídeo. Eu, né, pude ler o roteiro que ele disponibilizou, acessei os vídeos que ele disponibilizou o link. Então, assim, os alunos falando, depois de ter feito, né, a pesquisa, feito o preenchimento lá dos questionários, conversar com as pessoas. Bom, eles estavam apresentando, né, os resultados. Então, assim, ele conseguiu, numa aula de matemática, empregar as narrativas. Então, mostra também, né, além da organização que ele teve para poder realizar o curso e tal, mostra também que é possível você empregar em qualquer área, né? É o que também tem no curso, né? Depende do olhar, né? O olhar que a gente dá, aquilo que a gente tá vendo. Ou até ontem, desculpe. Muitas das vezes os cursistas falam, puxa, narrativa digital, mas eu não sou professor de português. E compartilhar essas experiências são muito bom, muito ricas, porque eu tive a oportunidade de participar de outras mentorias, onde o professor de biologia fez, o professor de artes usou a narrativa, né? Então, narrativas digitais, ela permeia todas as disciplinas.
Nós né? estamos E envolvidos ouvir com histórias, né? exatamente, se contar a história, como eu estou contando essa história, como eu estou narrando isso, né? E remetendo novamente à experiência do exemplo que você deu, quando a gente fala o nosso nome, não é, meu nome, só meu nome, não, eu estou contando a minha história, né? Exatamente. A história do seu filho, mas no futuro ele vai contar a história dele, assim como o seu nome também deve ter um significado, quando o meu tem. Então a gente conta uma história. Então a gente pode contar uma história do nosso nome, a gente pode contar uma história de artes, de matemática, de biologia, através das ferramentas digitais. E este curso ele vai possibilitar isso através de todo o material que nós temos, esses planos de aula que estão lá, os professores têm acesso, que eles podem estar buscando, né, para narrar as suas histórias. Exatamente. E hoje não é engraçada a palavra, mas ontem me aconteceu algo assim que me deixou bem desesperada. E aí eu fiquei pensando, né, que hoje tinha mentoria, daí eu falei, nossa, né, que coisa, porque o que eu estava vendo, ontem aconteceu um incidente com um tato, que ele saiu correndo na calçada, numa rua movimentada, e eu ainda estava descendo do Uber, e aí eu fui desesperada correndo, porque eu estava vendo, sobre o meu ponto de vista, ele estava indo para a rua, e eu estava desesperada. Mas ele não estava indo para a rua, mas eu vi assim. Aí eu saí correndo e caí na calçada, mas caí feio na calçada. E aí eu só levantei a cabeça e ele continuava correndo. E eu levantei e caí de novo, e aquilo ali foi uma eternidade. Hoje, né, isso foi ontem, hoje eu olhando, daí vindo para, né, pensando na mentoria, daí eu falei, nossa, quem olhou de fora, claro, viu o que está acontecendo, uma mulher, provavelmente mãe, deixou o filho sair correndo, olha que perigo. Mas quando coloca também o olhar do outro, o meu olhar, eu fiquei pensando, se eu tivesse uma GoPro, por exemplo, para poder filmar sobre o meu olhar, não só o que eu estava vendo, e alguma coisa para transpor os meus pensamentos, é uma narrativa completamente diferente, né? Então, assim, a gente conta história, às vezes pode ter, digamos, o mesmo recorte, a mesma imagem, mas criar histórias completamente diferentes, né? Isso eu acho muito interessante também, não é? Então, a gente tem uma situação, e sobre essa situação, cada um está olhando sobre um olhar, sobre a minha história de vida, né? Então, assim, no seu exemplo, gente, coitada dessa mãe, olha, a criança soltou dela, ela não conseguiu conter, né? Aí o outro pode falar, nossa, que pessoa irresponsável, né? Deixa a criança sair dessa forma. Então, são vários olhares sobre a mesma situação. Acho isso muito interessante, isso acontece no dia a dia da gente, no dia a dia, em qualquer lugar. Isso que a gente fala que narrativas é tão importante. A gente indo Exatamente. na feira, no supermercado, na farmácia, no trabalho, e nós escutamos exatamente isso. Olha, você viu fulano? Aquilo, aquilo, aquilo. Aí o outro fala assim, nossa, é verdade. O outro fala, não, não é isso. Não vi dessa forma. Isso é muito interessante, né? O que que Isso, faz isso? É a bagagem que cada um traz. isso Então, de pode acordo criar com um movimento enriquecedor, até no desenvolvimento de uma isso, atividade, né? É, exatamente. como os fanfics, né, por exemplo, né? Você parte do mesmo ponto e cada um vai com com as suas ideias e interpretações, indo colocando continuidade na história, dando um desfecho diferente para a história. Eu sou arquiteta por formação, então também, tipo, a gente diz, mesmo que a gente vá ter um grupo de profissionais, todos arquitetos, trabalhando sobre o mesmo lote, terreno, para desenvolver um projeto, vão sair tantos projetos diferentes como o número de profissionais que estão participando. Então, cada um tem um olhar sobre aquele lugar, com a sua bagagem, com a sua Uhum. experiência, então vai dar um encaminhamento diferente. Então, isso é muito legal também na arte de contar história, desenvolver coisas, né? Não só história, desenvolver atividades, né? Na vida mesmo. Uhum. Bem-vinda, professora Francinetti. A gente começou já aqui no. Estamos encaminhando, a gente fez
eu contei um pouco o que seria uma atividade, eu contei a história do nome do meu filho, o que carrega de história nos nomes, né? Falei um pouquinho da trilha formativa e apresentei 2 vídeos de um professor do grupo, o Anderson Ramires, que compartilhou tanto a experiência dele durante a trilha formativa, como na etapa de multiplicação, né, que ele já pôde multiplicar junto com os alunos dele, tá? Só para te colocar mais ou menos no cenário, no tempo que a gente está aqui da mentoria. Não tem problema, né? Estava na escola, dando aula, chegou. Tá? Eu vou compartilhar novamente aqui a apresentação, que é mais um guia, na verdade, né? Então, vamos lá. Então, a etapa de multiplicação é a etapa da mão na massa, como eu tinha comentado, né? Então, vocês vão pegar tudo aquilo que vocês leram, praticaram, trocaram de experiências durante esse período da plataforma, né, no curso de narrativas, os momentos de reflexão, né, e levar isso para dentro da sala de aula, né. A gente tem alguns cursistas que não estão efetivamente dentro da sala de aula, mas também é completamente possível de aplicar, como os exemplos que a gente estava falando, né, de histórias, de olhares, interpretações, enfim, completamente possível de empregar também extra fora de sala, fora da sala, enfim. Então, o momento que nós estamos é a etapa de multiplicação, tá certo? Estamos na segunda reunião de mentoria, são 4 no total. Esta etapa compreende a multiplicação em si, que é você fazer com os teus alunos uma atividade, que você pode ser uma atividade, uma aula que você já tinha pronta, enfim, inseriu conceitos aprendidos, né, dentro do curso de narrativas digitais. Pode ser uma aula, porque lá o caderno que a gente já disponibilizou o link para vocês, tudo, a gente pode disponibilizar novamente nos grupos, tal. O caderno 2 de narrativas, Narro Logo Existo, tem 32 aulas lá com um plano muito bem organizado, detalhado, o material de apoio, os recursos